É uma chave na cabeça de vocês, mas também é apaixonante. E quem sabe Deus não levanta entre nós aqui professores de hermenêutica. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que é uma área maravilhosa, mas que ao mesmo tempo nós temos uma carência profunda. Eu assumo essa disciplina exatamente por conta da dificuldade de encontrar professor de hermenêutica. Geralmente as pessoas se dedicam mais àquilo que a gente chama de teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina dos anjos, escatologia, doutrina de Cristo. As pessoas gostam mais do homem, antropologia, etc. As pessoas gostam mais disso. Mas a hermenêutica vocês vão ver que é apaixonante e é, para mim, a disciplina mais importante no primeiro ano de teologia. Por quê? Porque vocês vão notar que a hermenêutica lida com a interpretação do texto sagrado, então, portanto, não tem como você fazer teologia sem compreender adequadamente o texto sagrado. Nesse sentido, vocês, como diria o outro, apertem o cinto, vai ser... eu digo o seguinte, o curso de teologia, em especial a aula de hermenêutica, é um caminho sem volta, não é? Agora, um cuidado que nós devemos ter, muito cuidado para você não se tornar um crente chato. Quer dizer, o cara chega, sai da aula de hermenêutica e agora ele se torna uma espécie de caçador de erro alheio. Isso é muito ruim, não é? Na verdade, nós não estamos aqui para nos tornarmos caçadores de erros, ao contrário, a gente está aqui para aprender, para servir melhor no reino de Deus. Se o que a gente aprende não redunda em bênção para a igreja, então é vão o nosso conhecimento. Quer dizer, não é para a gente se tornar um problema na igreja local, é para a gente se tornar solução, bênção, certo? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje hermenêutica. Em alguns momentos a gente vai fazer algumas considerações e outros a gente vai passar mais rápido. E hoje nós vamos fazer a nossa primeira exegese. É uma exegese mais simples, mas toda aula a gente faz uma exegese. Então hoje já vocês vão saber o que é hermenêutica e o que é exegese, tá certo? Tem gente que passa anos na faculdade e tem dificuldade de dizer o que é hermenêutica e o que é exegese, e a gente vai sair daqui sabendo isso. E não apenas sabendo isso, nós já vamos começar a identificar os benefícios de uma boa exegese do ponto de vista prático. Quer dizer, eu como professor de escola, eu como estudante da Palavra de Deus, eu como membro da igreja local, eu como obreiro, eu como professor de escola bíblica, eu como dirigente de geração, qual a contribuição disso do ponto de vista prático? A gente já vai ver isso também aqui, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é, nós temos um livro texto que eu vou compartilhar o PDF com vocês. Falei na aula inaugural que a gente compartilha o livro para fins de consulta. A gente não pode pegar o livro que está lá em PDF e sair compartilhando com os amigos, na igreja local, compartilhando entre a família, porque aí é pirataria. Mas para fim de consulta não tem problema, isso é uma prática absolutamente que acontece normalmente nas universidades, tá? UNEB, UFBA, enfim, tem lá na Xerox os livros, a pessoa tira a Xerox e isso não é pirataria. A universidade adquire o livro para que o aluno consulte, isso é normal. O que o aluno não pode fazer é, uma vez ele tendo a Xerox ou tendo a versão em PDF, ele sair compartilhando, porque aí alguém que poderia comprar o livro deixa de comprar, e nesse caso aí é uma pirataria. Beleza? Então qual é o livro que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o livro de Gordon Fee e Douglas Stuart. O título é Entendes o que Leis? É um dos livros mais completos de hermenêutica. Embora eles sejam cristãos norte-americanos e eu discordo de muita coisa que está nesse livro, a gente só concorda plenamente com a Bíblia, né? Então nós estamos recomendando esse livro, mas não estamos dizendo que tudo que está nele é perfeito. Isso é impossível. Estou dizendo que do ponto de vista da hermenêutica é um livro muito legal, ensina muita coisa boa, tá certo? Ok? Tá? Agora uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que Gordon Fee era crente assembleiano. E ele é considerado uma das maiores autoridades do mundo em termos de interpretação bíblica, de hermenêutica.
Por que é importante dizer isso? Para a gente perceber que existem muitos assembleianos que são, como diz o outro, da prateleira de cima. Esse Gordon Fee, ele é estudado em seminários tradicionais, em seminários de igrejas históricas, por exemplo, anglicana, luterana, presbiteriana, até em seminários católicos estudam Gordon Fee, porque ele é realmente uma autoridade. O comentário dele que chegou agora no Brasil, de 1ª e 2ª Coríntios, é considerado o mais completo do mundo. Repito, ele é um assembleiano, mas é um assembleiano da América do Norte, e existem as diferençazinhas básicas culturais entre nós e ele. Então, portanto, quando você olha o comentário dele, você percebe uma outra coisa que a gente não vai concordar. No entanto, do ponto de vista mais amplo, ele consegue ser muito profundo, certo? Assim como você pega, por exemplo, o Rogério, estou aqui na sua... certo. Aí, do ponto de vista bíblico, quer dizer, desculpe, voltando, se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, é uma Bíblia escrita por calvinistas. Se eu disser que é uma Bíblia boa, ela é em alguns aspectos, mas lá alguns comentários não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. Quando você estuda teologia, você tem que saber, como dizia o outro, né? Comer a carne e tirar as espinhas. Não é assim? Sabedoria popular já nos ensina isso. Então vamos lá, vamos avançar. Bom, em primeiro lugar, eu coloquei essa, se não me engano, eu não sei se foi esses slides, essa versão do slide, se não eu coloco a versão mais completa. Não se preocupe enquanto a informação que está aqui, vamos conversar um pouco. Antes de entrar em hermenêutica propriamente dito, a gente precisa falar um pouco sobre bibliologia. Peguem isso. Por que a gente precisa falar de bibliologia? Porque a matéria-prima sobre a qual a gente aplica a hermenêutica é a Bíblia. O texto que a gente vai aprender a interpretar, as regras de interpretação é a Bíblia. Então, se a Bíblia é o instrumento principal, a gente precisa saber o que ela significa, certo? Então, portanto, antes de entrar em hermenêutica, eu preciso voltar um pouco em bibliologia. Antes ainda, deixa eu definir a hermenêutica, né? Para a gente avançar rapidamente. Isso está lá no slide, lá na frente, mas eu gostaria de fazer essa consideração inicial. Hermenêutica, se você quiser anotar, faça isso. Hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretação de texto. Como? Tem aí? Pronto, ele já deu uma olhada. É a arte ou a ciência de interpretação de texto. Hermenêutica bíblica é a arte ou a ciência da interpretação do texto bíblico. Por que a hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretação de texto? Porque a hermenêutica não existe apenas a hermenêutica bíblica, existe a hermenêutica jurídica, filosófica. Toda vez que alguém vai para um texto e tenta entender o que o texto significou, o que o texto significa, ele estará aplicando algum tipo de regra da hermenêutica, está no campo da hermenêutica. Não é só do texto bíblico. Quando alguém lê lá, por exemplo, o que escreveu Platão, o filósofo grego muito conhecido, então está lá olhando o texto dele, tentando entender as ideias dele. Isso é uma atividade da hermenêutica, ok? Hermenêutica bíblica, a arte ou a ciência de interpretar o texto bíblico. É isso, é esse o nosso objeto. Nós não vamos estudar hermenêutica jurídica nem filosófica, mas a hermenêutica bíblica. Uma outra consideração importante é o que é exegese. Aqui está a cereja do bolo, anotem. Exegese é a hermenêutica em ação. Exegese é a hermenêutica em ação. Deixa eu deixar isso mais claro. É assim, a hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretação de texto, no nosso caso do texto bíblico. Ela oferece, preste atenção, ela oferece estratégias, métodos, regras para você interpretar o texto.
Quando você coloca isso em prática, você está fazendo uma exegese. Notaram? Então aqui a gente está aprendendo. O que é contexto? Vocês hoje vão ver um pouco do original, vão ver um pouco de tradução. Aí quando você pega essas informações e você olha para o texto para tentar entender o que o texto significou, esse movimento de ir para o texto é uma exegese. Entendeu aí a diferença? Então, a hermenêutica é como se fosse alguém numa das aulas que eu dei, colocou como se fosse a hermenêutica a aula teórica e a exegese a prática da autoescola. É mais ou menos isso. É assim, a hermenêutica te dá as ferramentas. Quando você pega essas ferramentas e vai para o trabalho de campo, ou seja, você vai para o texto bíblico, ali no texto bíblico, quando você está tentando entender o que aquele texto significou, isso é uma exegese. Exegese tem a ver com tirar, não é exegese. A gente tem que tomar cuidado com exegese. Exegese é quando alguém leva para o texto. Exegese é trazer do texto. Então, portanto, nós chegamos à seguinte conclusão: a hermenêutica bíblica é a arte ou a ciência de interpretação do texto bíblico. Exegese é a hermenêutica em... Então vamos repetir isso para ficar fixado no nosso coração. O que é hermenêutica bíblica? É a arte ou a ciência de interpretação do texto bíblico. Do texto bíblico. O que é exegese? Todo mundo. O que é exegese? Todo mundo faz exegese o tempo todo. Alguém faz inadequado, alguém faz ruim, faz de baixa qualidade, mas que faz exegese faz. Porque quando você olha para o texto e tenta entender, tirar do texto, exaurir do texto uma informação, isso é uma exegese. Uma pregação é Não. Aí é uma outra seara, a gente vai ver isso. A hermenêutica e a exegese antecede a exposição. Eu sempre digo, isso é comum. Na maioria das turmas as pessoas estão mais preocupadas com pregação e com exposição. Mas notem, hermenêutica vem antes de homilética por uma razão objetiva. Antes de uma boa aplicação, vem uma boa compreensão do texto. Então note o seguinte: não tem como a aplicação ser boa se a compreensão não for boa. Por isso que a hermenêutica e exegese tem que anteceder homilética. Na última aula a gente faz uma relação entre hermenêutica e homilética, mas bem por cima, homilética vocês vão ver muito lá na frente. Por que a hermenêutica tem que vir aqui e agora? Porque a matéria-prima que a gente faz teologia é a Bíblia Sagrada, então portanto a gente precisa da hermenêutica para nos ajudar a lidar com o texto bíblico. Ok? Então, dito isso, lembre, no primeiro momento eu vou falar sobre bibliologia para chegar em hermenêutica. Eu vou tentar passar rápido em bibliologia. Algumas turmas prendem muito em bibliologia, quando a gente chega lá na hora da exegese já está cansado no final. Então, vamos lá, preste atenção aqui. Se a hermenêutica bíblica lida com o texto bíblico, o que é o texto bíblico? Um argumento aqui sobre o cânon sagrado. Cânon sagrado, né, os 66 livros da Bíblia. Bom, vamos pensar o seguinte: como Jesus chamava o cânon do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento? Exatamente. Olha, tem muita gente inteligente aqui. Escrituras. Então, portanto, a gente precisa argumentar em favor do cânon do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus chamou de Gênesis a Malaquias de Escritura. Ele próprio está ratificando, está fortalecendo aquele conjunto de textos como sendo Escritura, Palavra de Deus. Ele não diz, são elas que de mim testificam e vós cuidaste ter nela a vida eterna. Portanto, ele está dizendo, é Palavra de Deus. Isso não se contesta então. Então vamos colocar o Antigo Testamento. Agora, como é que a gente sabe que Jesus disse isso? Como é que a gente sabe que Jesus disse isso que eu acabei de mencionar aqui?
Certo? Como é que você sabe que ele mesmo fala? A Bíblia mostra, mas a Bíblia mostra em que local especificamente? No Novo Testamento, mas em que porção mais especificamente do Novo Testamento? Nos Evangelhos. Pronto. Então, os Evangelhos é que nos apresentam o que Jesus fez e ensinou. Sim? Pronto. Então, notem, se Jesus valida o Antigo Testamento por meio daquilo que a gente tem acesso à palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus por meio do Evangelho, então automaticamente, note, meu argumento é o seguinte, automaticamente, nesse processo está sendo validado tanto o Antigo Testamento quanto os Evangelhos. Porque, perceba, eu só sei que Jesus chamou de escritura o Antigo Testamento por meio do testemunho dos Evangelhos. Então isso valida duplamente, valida o Antigo Testamento, mas valida também por consequência o próprio Evangelho. Agora, os Evangelhos. Agora tem um outro detalhe. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem escreveu os Evangelhos? Quem foi que escreveu os Evangelhos? Alguém? Peraí, quem escreveu? Os apóstolos? 2 apóstolos. E Marcos e Lucas, certo? 2 apóstolos. Agora a pergunta é: foram 2 apóstolos e 2 evangelistas que não eram apóstolos, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: esses 2 homens, Mateus não, Lucas e Marcos, eles eram do ambiente apostólico ou fora do ambiente apostólico? Eles eram próximos dos apóstolos e produziram texto no ambiente apostólico ou distante do ambiente apostólico? No ambiente apostólico. Que estava ali. Lucas foi depois, né? Não, note, Lucas é companheiro de Paulo. E Marcos de Pedro. Qual é a tese? Quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos e gente do ambiente apostólico validado pelos próprios apóstolos. Porque note, em última análise, o próprio apóstolo João, ele escreve o evangelho mais recente. João escreve o evangelho que recebe seu nome muito depois de Marcos e Lucas, e ele ratifica muito daquilo, ou seja, fortalece muito daquilo que está nos evangelhos. Então, portanto, qual é a tese? É que os evangelhos são produzidos no ambiente apostólico, tem um selo apostólico. Por que eu estou dizendo isso? Notem, em seminários liberais, muita gente tenta desacreditar a Bíblia e dizem assim: eu só levo a sério o que Jesus ensinou. A minha chave, guardem isso, lá na frente eu explico o que é isso. Minha chave hermenêutica é Jesus. Isso parece bonito, mas notem, quando ele diz assim: eu fico com os evangelhos e desprezo as epístolas, isso é incoerente. Por quê? Preste atenção. Porque quem escreveu os evangelhos? Os apóstolos e gente ligada aos apóstolos. Quem escreveu todo o restante do Novo Testamento? Observe, a gente está trabalhando lógica, né? Olha a minha argumentação: apóstolo e gente do ambiente apostólico. Quem é que escreve todo o restante do Novo Testamento? Apóstolos e gente do ambiente apostólico. Aqui também está trabalhando a argumentação. O que é que eu estou dizendo? É que o argumento contra as escrituras, especialmente contra as epístolas, cai na medida que alguém valida os evangelhos, mas por consequência lógica, ao validar o evangelho ou os evangelhos, está validando todo o restante do Novo Testamento, porque quem produziu essa porção, produziu todo o restante do Novo Testamento. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Observe, aqui é um argumento em favor do cânon sagrado. Eu estou dizendo, Jesus no evangelho, ele menciona o Antigo Testamento como sendo escritura, ele valida.
E portanto, quando eu reconheço ele validando o Antigo Testamento, eu reconheço o testemunho do Evangelho, e quando eu valido os Evangelhos, eu valido por consequência toda a produção do Novo Testamento, porque quem escreveu o Evangelho ou os Evangelhos escreveu todo o restante do Novo Testamento. É claro, alguém vai dizer assim: ah, mas lá tem uma epístola de Tiago e de Judas, e aqui Marcos e Lucas. Notem, 2 ou 3 escritores diferentes. Judas e Tiago, irmão de Jesus. Marcos e Lucas, discípulos de Paulo e de Pedro. E tudo sob a cobertura e supervisão dos apóstolos. A escritura foi produzida de Mateus a João com os apóstolos vivos. E dizendo: eu reconheço que o que está aqui é realmente verdade. Então, portanto, tem um selo apostólico. Eu estou tentando demonstrar o seguinte, que exatamente quando Pedro menciona Paulo, né? Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que por lógica, validar os evangelhos é validar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. E os liberais que querem desacreditar a Bíblia como sendo a palavra de Deus, geralmente eles abraçam o evangelho e dizem que todo o restante se pode discutir se é Bíblia ou não, se é palavra de Deus ou não, e a gente rejeita completamente. Então, portanto, o nosso argumento aqui é em favor da autoridade das Escrituras, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Desligou aqui? Eu acho que ele o celular já ligou lá. Essa tomada ali. Mas já tá ligado. Não, mas já ligou aqui. Já Já ligou aqui, pastor. Pode ligar de novo. Ah, eu não tinha percebido não. Vamos lá. Mexer ali. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui é um argumento em favor das Escrituras Sagradas, ok? Então as Escrituras as Escrituras Sagradas é a nossa matéria-prima. O objeto da hermenêutica é o texto sagrado, a palavra de Deus. Então vamos lá. Agora eu vou avançar rápido, tá? Vai chegar numa parte bem interessante agora. Eu quero a atenção de todos vocês. Alguém aqui lembra qual é a definição de manuscrito? Que é a próxima tela. Alguém sabe o que é manuscrito aqui? Ninguém? Alguém falou aí, é o texto escrito à mão. Vamos lá. Alguém aqui sabe o que é a definição de autógrafo original? Obrigado. Alguém sabe o que é a definição de autógrafo original? Vamos lá. Tá demorando a carregar. Alguém sabe aqui o que é autógrafo original? Alguém? Ninguém? Não viram isso em teologia? Manuscrito é texto escrito à mão. Vamos lá, todo mundo. Manuscrito é texto escrito à mão. O que é autógrafo original? Autógrafo original é aquele manuscrito que carrega digamos assim, a impressão digital do autor bíblico. Então, por exemplo, o que é o autógrafo original da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Aquele texto que foi produzido de próprio punho do apóstolo Paulo. Então, quando a gente estuda manuscrito, você tem os manuscritos que são cópias e você tem os autógrafos originais. Então, se eu perguntar a você, por exemplo, numa prova, o que é o autógrafo original, ou o que são os autógrafos originais, você vai responder que é aquele texto produzido pelo próprio apóstolo. Aqui, autógrafo original, repita comigo, por favor, manuscritos mais antigos. Manuscritos mais copiados. Isso aqui eu quero a sua atenção, é importante.
Tem duas tradições de cópias de manuscritos que circulam e que servem de base para a cópia dos textos que chegam à nossa mão. Tem várias formas de dividir isso aqui. Uma forma mais genérica é os mais antigos e os mais copiados. Alguém diz que os que mais se aproximam do autógrafo original são os manuscritos mais copiados. Mas se você me perguntar, por exemplo, então os liberais que querem desacreditar a palavra de Deus, eles estão certos, porque tem duas tradições de manuscrito, então quer dizer, então tem dois tipos de texto diferentes, quer dizer que não é a mesma coisa. Como é isso? Não notem, a diferença aqui é tão sutil que o fato de você ter duas tradições de manuscritos é mais um argumento em favor da Bíblia do que contra. Por quê? Você tem manuscritos que circularam em comunidades egípcias, por exemplo, lá em Alexandria, outros que circularam em comunidades mais africanas, né? Outros que circularam em comunidades mais ali a Itália e Roma, e outros manuscritos que ficaram no Oriente Médio. Tradições de manuscritos foram surgindo, e na confrontação dos textos, eles são idênticos quase plenamente. Isso é um argumento de que a Bíblia é aquilo que nós dizemos que ela é. A diferença é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de diferença em manuscritos. É assim, tem um texto que diz assim, portanto agora nenhuma condenação há, como é o texto? Para os que ponto. Aí tem uma tradição que diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Outra tradição, os mais antigos possivelmente diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os mais copiados possivelmente está assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Notem que o sentido do texto não altera, porque no versículo seguinte o autor bíblico trata que quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne. Entendeu? Então a diferença entre manuscritos mais antigos e manuscritos mais copiados é tão sutil que é uma prova de que a Bíblia ela não só foi planejada por Deus, como preservada por Ele, e Ele não só inspirou, como Ele cuidou de todo o processo, de tal forma que era impossível documentos que circulam em tradições tão diferentes serem tão semelhantes quando confrontados um com o outro. Tem uma técnica muito conhecida que se chama múltipla confirmação textual. E vocês terem uma ideia, depois se alguém me lembrar, eu vou colocar um vídeo de um autor americano, quando ele deu uma palestra aqui no Brasil, ele foi falar sobre os manuscritos que a gente tem, do que Platão escreveu, Sócrates escreveu, Aristóteles escreveu, que os Césares romanos escreveram. Ele olha a diferença entre a quantidade de provas que a gente tem em favor dos manuscritos bíblicos é pelo menos 10.000 vezes maior do que toda e qualquer literatura antiga. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a quantidade de manuscritos que se tem acesso do primeiro e do segundo século é infinitamente maior dos textos sagrados do que de Platão, de Aristóteles. E as pessoas têm aí que Platão falou como verdade absoluta. Não, Platão escreveu isso. Aí quando você vai pesquisar, tem 3 manuscritos que se tem acesso do primeiro, segundo e terceiro século. No Novo Testamento, para cada 3 de Platão, você tem pelo menos 300. No Novo Testamento não, eu digo assim, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, para cada 3 de Platão, pelo menos 300. Quando você pega todo o Novo Testamento, então você vai para a casa dos milhares. Então é por isso que nenhuma crítica séria resistiu à grandeza da Bíblia ao longo do tempo. Porque o que eu estou dizendo, irmãos, é mais ou menos assim. Suponhamos que nós fôssemos, eu preciso avançar, suponhamos que nós fôssemos aqui a comunidade lá que está vivendo o tempo dos apóstolos. A escritura está sendo produzida, aí daqui a pouco tem uma perseguição aqui, aí tem 3 cópias aqui dessa comunidade original, aí 2 pessoas aqui vai para o outro lado do país, outro vai para outro país, aí levam essas cópias e dessas cópias fazem outras cópias.
e daqui a pouco você tem gente que saiu daqui na África, outro na, sei lá, na Bolívia e outro em comunidades remotas, não tem internet, não tem telefone celular, não tem como cruzar dados, não tem como aproximar textos, e depois anos e anos se passam, você descobre textos em comunidades tão diferentes, quando você junta para ver, na esperança de ter contradições profundas, o que você descobre é uma semelhança incrível. Aí você diz, eu achei que eu ia pegar aqui, aí a minha estratégia para desmoralizar a Bíblia acabou sendo um argumento em defesa da Bíblia. Inclusive, múltipla confirmação textual é muito utilizada pela ciência para confirmar textos antigos na história, e quando você usa essa técnica em relação à Bíblia, a Bíblia dá um show. Tá? Então, o que é que eu estou tentando dizer aqui? Os manuscritos, eles têm diferenças um do outro, mas diferenças sutis, como essa que eu acabei de mencionar. Posso afirmar a vocês com muita precisão que não há nenhuma diferença do ponto de vista doutrinário, não há nenhuma diferença essencial numa narrativa. Todos os textos tratam dos mesmos assuntos com a mesma intensidade e profundidade. Às vezes um conceito ou outro, uma palavra ou outra é modificada, e aí isso é perfeitamente razoável, ok? Alguém duvida aqui para eu avançar? Rápido. Múltipla confirmação textual. Não é uma técnica de hermenêutica, não. Isso a gente ainda está em bibliologia. É porque eu disse a vocês que eu vou em bibliologia para dar ali porque a gente precisa criar uma plataforma sobre a qual a gente vai construir hermenêutica. Eu garanto a vocês que depois dessa aula, não é porque eu estou dando, não é porque hermenêutica em teologia é divisora de águas. Ok? Não tem nada a ver com o professor, tem a ver com a disciplina. Vamos lá. Por que está indo para frente? Vamos lá. Ele está pulando aqui uma tela. Eu preciso voltar. Ele está pulando a primeira. Aqui, cadê? Meu Deus. Eu vou chegar lá, calma. É 3. 4. Cadê você? 5. Essa aí. Aqui. Ela apareceu ali agora, meu Deus. Cadê alguém que é bom de informática que também ajudar? Aqui precisa da tela 5, tá vendo? Suba aqui uma. Essa daí. Tenta ampliar lá em cima. Lá em cima, né? Aqui vai botar para frente. Clique por cima dos textos. Vai botar se você. Pronto. Vamos lá. Olha, enquanto ele está ali preparando tecnicamente, vamos lá. A Bíblia foi escrita em que língua? Quais línguas? Hebraico, grego e aramaico. Hebraico, grego e aramaico só um pouquinho, né? Em Daniel, se não me engano, tem uma outra porção em aramaico, mas Daniel, uma parte, todo grego e hebraico. Mas, exatamente, muito obrigado, querido. Então vejam bem, foi escrita em grego e hebraico, e a parte toda a Bíblia foi escrita também em grego, como foi traduzida para o grego, não é? A Septuaginta, vocês ouviram falar da Septuaginta, todo mundo, né? Pronto, então eu vou falar sobre isso. O que é que eu vou dizer? Vamos lá. Então vamos lá, a gente vai ver agora o processo de tradução, e aqui eu começo a estabelecer relação com hermenêutica. Peguem isso. A língua original, né, a gente chama de língua fonte. A gente chama do quê? A gente chama do quê? Então, isso é um conceito importante. Eu vou cobrar isso provavelmente por prova de vocês, viu? Língua fonte. Isso é bibliologia. Qual é a língua fonte no caso dos textos bíblicos?
grego, hebraico, pronto. No processo de tradução você tem sempre a língua fonte e a língua alvo. No nosso caso, a língua alvo é o português, ok? Preste atenção aqui, o que eu vou argumentar agora é importante. Eu vou colocar esse slide lá para vocês. O que eu vou argumentar aqui agora é importante. Alguém disse que a Bíblia foi escrita numa linguagem simples, então pergunta assim: para que estudar hermenêutica? Para que fazer teologia? Se a Bíblia foi escrita numa linguagem simples, olha o raciocínio. Se a Bíblia foi escrita numa linguagem simples, se Deus não tinha intenção de complicar a história, se foi escrita para pessoas simples, então por que a gente estuda? Escute, é que esse argumento ele é parcialmente verdadeiro. Ele é verdadeiro que foi escrito numa linguagem simples, que foi escrito de forma que facilitasse a compreensão. Tudo isso é verdadeiro, só que não foi escrito no português no século XXI. Foi escrito no grego, hebraico e aramaico há pelo menos 2000 anos atrás. Então note, aquilo que foi escrito de forma simples, existe uma distância entre aquela simplicidade e a nossa de pelo menos 2000 anos. E a distância não é só de 2000 anos, é uma distância geográfica, histórica e cultural. Vocês vão notar isso quando a gente estiver falando. O senhor é tímido? Não? Não é? Então, por favor, ele não é tímido, não. O senhor é tímido? Então, o senhor é tímido? Então vem aqui, por favor. Tímido, pregador. Olha, como é teu nome? Tem certeza? Flávio. Aí, Flávio, ele é membro da igreja de Corinto. E ele está recebendo os escritos de Paulo há 2000 anos atrás. Então estou situando o Flávio no tempo, na cultura e no contexto que ele vive. Ele é membro da igreja de Corinto e está recebendo a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tem intenção de complicar a história, ele tem intenção de ser o máximo didático, o máximo claro, o máximo simples. Só que ele, como é que é o nome? Valdir, por sua vez, é membro da igreja Assembleia de Deus no bairro de Cajazeiras e vive no ano de 2022. A distância entre Valdir e Flávio é de pelo menos 2000 anos. Mas não é apenas uma distância de 2000 anos, é uma distância também geográfica, porque ele está no Brasil e ele está ali na região da Grécia. É também uma distância histórica, porque ele vive no século XXI e ele vive no século I. É também uma distância cultural, porque aqui ele é brasileiro, tem uma série de questões que são próprias do povo e da cultura brasileira, da língua brasileira. Ele é um grego, mas é um grego que está sob o domínio de Roma e que está sendo evangelizado por judeus. Então notem que apesar do texto bíblico ter sido escrito para ele de forma simples, aquilo que é simples para ele exige muito esforço desse aqui, porque esse aqui precisa superar barreiras que tem a ver com o tempo, que tem a ver com a história, que tem a ver com a cultura e que tem a ver com a geografia. Então notem, o que a hermenêutica faz? A hermenêutica faz o seguinte, vocês vão ver isso, talvez no final a gente chegue nesse ponto. A hermenêutica e a exegese é pegar na mão, pegar na mão hoje em dia está complicado, eu tirei foto disso aí, daqui a pouco vai sair. Pastor da Assembleia de Deus anda de mão dada no templo com questões culturais, né? Então vamos lá, a hermenêutica e a exegese pega o brasileiro que está distante geográfica, cultural, historicamente, do Flávio que está lá naquela comunidade que tem influência grega, que tem influência romana, que tem influência dos judeus. Pega na mão dele e tenta aproximar ele o máximo possível dessa comunidade para que ele entenda o que ele entendeu. Tá certo? Muito obrigado. Ficou claro isso aí?
Por isso anotem, a hermenêutica e a hermenêutica bíblica e a exegese é sempre uma tarefa histórica. Eu vou dizer o pressuposto áureo. Vocês ainda não tiveram aula de pressuposto, é segunda ou terceira aula. Não se preocupem, só se preocupem em anotar isso. O pressuposto áureo da exegese é o seguinte: isso vai nortear tudo que a gente vai trabalhar sobre exegese. Peguem isso. O texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Isso é questão de prova. Eu vou repetir. O texto bíblico não pode significar o que nunca significou. Por isso que a exegese não está preocupado com o que significa o texto. Está preocupado no que o texto significou. É forte. O texto não pode significar o que não foi? Aquilo que ele nunca significou. Vou explicar de outra forma. Se pegar um texto e contorcer ele? Não, olha só. Peguem isso. E isso é que alguém me perguntou sobre a aplicação e pregação. Esse é o ponto. O pregador olha para o texto e geralmente ele quer entender o que aquele texto significa, ou como ele pode aplicar aquele texto para a comunidade que vai estar ouvindo ele. Mas isso é um erro. Porque note, antes de pensar na aplicação, eu preciso pensar no significado. E o significado do texto não pode ser um significado hoje diferente do significado que teve para a igreja de Corinto naquele momento que recebeu. Por isso que a exegese me leva lá. Eu quero entender o que Paulo quis dizer àquela comunidade. Porque quando eu entender o que ele quis dizer para aquela comunidade, eu entendo perfeitamente o que esse texto quer dizer para mim. Porque ele não pode dizer uma coisa diferente para mim daquilo que ele disse para essa comunidade, para os destinatários originais. Conseguiram? Fui claro aqui? O texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Por isso que a exegese vai em busca do significado original. O que isso significou? O que Paulo quis dizer para essa comunidade quando falou sobre isso? Esse significado é o mesmo. A aplicação pode mudar. Aí é uma questão de homilética. Mas o significado não pode. Deus não é esquizofrênico. Não pode ter um sentido para a igreja de Corinto, um sentido diferente para mim. Eu tenho que ir. Por isso que a exegese é uma tarefa histórica. Não é o que o texto significa, é o que ele significou. Porque ele tem que significar exatamente a mesma coisa que ele significou no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, no quarto século, no quinto século. Jesus disse isso: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras. O que ele está querendo dizer? O sentido ele não varia, não muda ao longo do tempo, da história e da cultura. O sentido é o mesmo, a aplicação pode ser diferente, mas o sentido é o mesmo. O texto não pode significar aquilo que para gravar, porque a repetição é didática. No 3, todos vocês citam o pressuposto áureo. 1, 2, 3 e já. O texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Perfeito. Se ele significar alguma coisa diferente, pode ter certeza que aí se trata de heresia ou de exegese e não de exegese. Ok? Agora, nesse caso, a pessoa não teria que saber um pouco de hebraico, porque assim, ela tem palavras mesmo na Bíblia que fala de uma forma tipo: o vento sopra onde quer que vá. Mas quando você lê em hebraico, o vento ali está falando espírito, é comparado ao nome espírito. Não, mas isso não, você não precisa. Uma coisa que vocês vão ter. Hoje mesmo vocês vão ver um pouquinho de grego aqui, assim. Vão ver, vão ficar impressionados. Parece língua estranha, né? Mas assim, eu posso garantir para vocês que vocês não precisam saber grego e hebraico para entender a Bíblia. E vai chegar nesse momento, quando a gente estiver falando que as palavras são polissêmicas. Vocês viram isso na professora Eliette. Gravata pode ser tanto um acessório do vestuário masculino, quanto uma chave de braço, um golpe de arte marcial. Como é que a gente entende isso? Através daquilo que a gente chama tecnicamente de contexto. Então, o contexto indica o que significa aquela palavra que tem mais de um sentido.
Se aqui é uma turma de teologia da Assembleia de Deus e eu falo gravata, possivelmente eu devo estar falando do acessório do vestuário masculino. Mas se estivéssemos aqui como é que chama? Um lugar, uma associação, sei lá o que se praticasse artes marciais e alguém gritasse gravata, possivelmente a maioria das pessoas entenderiam que está falando de chave de braço, um tipo de técnica. Então não precisa necessariamente saber não, tá? Vamos lá, aqui rapidinho, eu preciso avançar agora. Existem 3 estratégias. Eu queria que, se vocês quisessem, anotassem, porque eu vou apresentar a definição. 3 estratégias de traduções diferentes. Isso aqui é fantástico, é muito bom, porque a gente está começando a beliscar em hermenêutica agora. Aí está tocando perto de hermenêutica, mas a gente ainda está em biologia. Veja, a gente tem. O que é a tradução? É você trazer da língua fonte para uma língua alvo. A gente viu que a língua fonte, ou as línguas fontes são grego, hebraico e aramaico, e a língua alvo, no nosso caso, português. Existem 3 estratégias, pelo menos, de tradução. Quantas estratégias? 3. Escute, eu vou citar as 3, mas a maioria das traduções elas usam mais de uma estratégia. Mas não é errado eu dizer que determinada tradução usa tal estratégia, embora ela tenha um pouco de uma segunda ou terceira estratégia, porque toda tradução, mesmo as que usam mais de uma estratégia, ela terá predominância de uma estratégia. Eu não sei se eu fui claro aqui. O que eu estou querendo dizer é que uma dessas 3 estratégias orientou o processo de tradução da Bíblia que você tem na mão. E eu vou dar exemplo. Pode ser que você, olhando o texto, você perceba que uma tradução tenha mais de uma estratégia, mas certamente uma dessas estratégias vai ser predominante, vai influenciar mais. Eu vou dar exemplos aqui, tá? A primeira estratégia, anotem, equivalência formal. Qual é o nome da primeira estratégia que eu disse? Equivalência formal. Guardem esse nome, equivalência, e guardem o nome formal. Um exemplo de equivalência formal: Almeida, Revista e Corrigida, a Bíblia de Estudo Pentecostal. E vocês vão ver que é por isso que o Assembleia tem uma linguagem própria. Quer ver? Está mudando isso por causa do acesso a outras versões. E as pessoas não sabem por que a gente tem um repertório, uma linguagem própria. Você chega num lugar, 2 assembleanos que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, você sabe que logo, porque ele vai dizer: varão. Isso tem a ver com a estratégia de tradução de João Ferreira de Almeida, especialmente a edição Revista e Corrigida. Varão, varoa, costume das mulheres. Ok? Agora eu vou falar das outras estratégias, vocês vão entender a diferença. Equivalência formal. A segunda equivalência é a equivalência dinâmica. Não está aqui, eu vou colocar lá, eu não vou correr o risco de apertar e a gente pular muito. Será? Vamos lá. Aí, eu sabia. Passou demais. Mas tudo bem, deixa aí. Equivalência dinâmica, anotem. Equivalência formal. Vocês vão ver, eu vou definir, coloquem primeiro equivalência formal, 2 pontos, eu vou definir o que é equivalência formal. É a estratégia de tradução que pretende traduzir palavra por palavra, se aproximando mais do ponto de vista da forma e da gramática do texto original. Eu vou explicar de outra forma, vamos lá. Equivalência formal. A equivalência formal está mais preocupada com a língua fonte do que com a língua alvo. O que é a língua fonte? As línguas originais. A equivalência dinâmica está preocupado com a língua fonte e com a língua alvo. Equivalência formal, mas prestigia mais a língua fonte do que a língua alvo. Por isso que esses termos varão, varoa, entranháveis misericórdia. Você já se perguntou por isso?
tem texto bíblico que fala assim, entranháveis misericórdia, é porque na cabeça do judeu do primeiro século, a sede das emoções não era o coração, era o intestino. Aí na equivalência formal, como a estratégia de tradução está mais preocupado com a forma original, traduz entranháveis misericórdia. Na equivalência dinâmica, como a preocupação está dividida, a preocupação é se manter o mais próximo do original, mas usar aquelas palavras que comunicam melhor, que podem ser melhor compreendidas. Aí ao invés de entranháveis misericórdia, é profunda misericórdia. Isso é equivalência dinâmica. Olha só, eu estou dando uma dica. A equivalência formal está mais preocupada com a forma e dá uma atenção maior à língua-fonte. A equivalência dinâmica está olhando nas duas direções. Ela não quer se distanciar do original, mas ela vai prestigiar palavras que facilitem a compreensão na língua-alvo. Ok? Não é para facilitar, é assim, ela usa algumas palavras de mais fácil compreensão. Ela dá uma atenção à língua alvo. A equivalência formal, ela está presa à fonte. Ela quer ser o mais próxima, o mais fiel. Você vai notar a diferença. Depois dessa aula você vai pegar a revista corrigida e vai pegar a NVI, e você vai ver a diferença clara. Uma é equivalência formal e a outra é equivalência dinâmica. Você vai notar que a estratégia de tradução é bem diferente, ok? Agora a terceira, eu te dou a palavra. Fale. Nessa dinâmica ele quer traduzir o sentido, posso dizer isso? Não, sentido a gente vai falar agora. Essa coisa de traduzir sentido é perigoso. Não, pode deixar aí. Eu vou colocar para vocês os slides. Isso aqui é um exemplo. Então vamos lá. A terceira, essa aqui, meu irmão, cruz credo. Vou fazer é brincadeira, meu irmão. Eu não sou católico, não, sou assembleia, desde menino. Vamos lá. A terceira é tradução livre. Isso aí é problema. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, preste atenção aqui. A revista corrigida é equivalência formal, NVI é equivalência dinâmica, nova tradução na linguagem de hoje, tradução livre. Se você pegar essas três versões, aliás, tem aplicativos hoje no celular que você bota as versões diferentes, compare. A nova tradução NT, LH, NVI e revista e corrigida. Você vai notar a diferença abismal, mas aí está a representação das três estratégias que eu mencionei. Aqui está um exemplo, vamos lá. Está vendo aqui? NIV ou TNIV é a NVI em inglês, ok? Então vamos lá, aqui um exemplo. Gênesis 31, verso 35, na estratégia de equivalência dinâmica, olha como está. Raquel diz: estou no meu período menstrual. Equivalência dinâmica. Olha na equivalência formal como diz: tenho o costume das mulheres. Na Bíblia de Estudo Pentecostal tenho o costume das mulheres. Na NVI estou no meu período menstrual. Note que mesmo a equivalência dinâmica usa uma outra palavra, mas ela se mantém fiel ou equivalente ao original. Por isso que essas duas é equivalência formal e equivalência dinâmica. Uma é uma equivalência mais formal, a outra é uma equivalência mais dinâmica, mais aberta. E a terceira não é equivalência, é tradução livre. Geralmente a gente entende a tradução livre como sendo interpretação do texto e não necessariamente tradução do texto. Vamos lá, olha aqui um exemplo de tradução livre. Sara não tinha mais o ciclo ou costume das mulheres. Isso aqui é revista incorrigida. Se fosse NVI, diria assim: Sara não menstrua mais, alguma coisa assim, ou passou do período menstrual.
Agora a tradução livre, olha o que diz. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Pegaram a diferença aí? É claro que se a pessoa parou de ter o costume das mulheres, ela já não tem mais condição biológica de ter filho. Mas não é papel do tradutor interpretar para o leitor. Ele tem que dizer o que o texto diz. É a interpretação lógica. O texto está querendo dizer isso. Se Sara não tem mais o costume das mulheres, é impossível humanamente ela ter filho. Para dizer que o que aconteceu na vida dela foi um milagre. Mas isso é interpretação. E quem traduz deve se conter para não colocar, ao invés da palavra sagrada, a sua interpretação da palavra sagrada. Pegaram isso aí? Ele não traduziu, ele interpretou. A tradução livre, porque veja, é por isso que eles têm que tomar cuidado. Nada impediria que o sujeito colocasse lá o que está no original e abrisse uma nota de rodapé e colocasse qual é o entendimento que ele tem daquilo. É diferente. Mas no caso da tradução livre, ele não coloca a nota de rodapé, ele coloca a interpretação do joga próprio direto. É por isso que não é equivalência. E às vezes facilita, mas muitas vezes atrapalha. Então, portanto, se eu posso recomendar, geralmente não recomendo a tradução livre. Ok? Tá claro isso aqui? Então vamos avançar. Na imagem, né? Pronto. Considerações sobre versão. Eu já falei, posso falar mais depois. Eu quero dar algumas dicas. Gente, vocês não são obrigados a nada, mas eu penso que todo estudante de teologia, aliás, todo obreiro, toda dirigente secundária, só professor de escola bíblica dominical, tem que se esforçar para ter um dicionário. Se vocês quiserem uma sugestão de dicionário, eu passei 10 anos para aprender a usar esse dicionário. É excelente, o dicionário vai, 10 anos. Eu ficava lendo aquele dicionário dizendo para onde vai isso aqui, meu Deus. Depois de 10 anos eu aprendi. Vocês não precisam passar esse tempo todo, porque hoje tem internet, e você bota lá o tutorial, o cara te ensina, né? Mas assim, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que é complicado mesmo usar dicionário, mas é maravilhoso, tá? Vine, alguém chama de Vine, vai, é a minha recomendação de dicionário. Léxicos, eu acredito que vocês devem buscar ter, principalmente os que querem aprofundar mais. Ou Vini, como alguém possa preferir, VINI. Então, léxicos, eu recomendo o léxico da Sociedade Bíblica do Brasil, mais novo, é fenomenal, eu estudo nele, e a minha cereja do bolo, a minha coisinha preciosa, que eu gosto, que eu estudo, e muita gente não valoriza, mas para mim é sensacional, é a Bíblia interlinear, grego com português, é aí que eu estudo o Novo Testamento. E vou mostrar para vocês, quando a gente estiver fazendo a exegese, nós vamos fazer nas fotos que chapei da Bíblia interlinear, grego com português, eu tento mostrar o como é maravilhoso, tá certo? Não estou fazendo propaganda de nada não, eu acho que estou tentando dar conselhos. Vamos lá, já disse, agora tem que avançar. Hermenêutica, arte e ciência, já falei sobre isso. Exegese também já falei. Exegese é estudo do significado original. Exegese é uma tarefa histórica. Uma boa exegese precisa partir de perguntas inteligentes sobre o texto. Isso aí vai estar para vocês disponível. Então não preciso. Um texto não pode significar o que nunca significou. Ou pensando em tal fato de um lado positivo, o significado verdadeiro do texto bíblico para nós é o que Deus originalmente pretendeu que ele significasse. Agora eu vi muita gente aí olhando para mim, não sei, aqui tem exemplos dessas estratégias, equivalências que eu falei para você, vai estar disponível também, vocês vão ver. Eu estou pronto. Bonito, não é? Apaixonante. Olha as letras aí em grego, meu irmão. Quando você olha isso, não é amor à primeira vista, não.
Meu Deus do céu! Agora eu não sei se eu vou perguntar ele depois se ela serve também. Preste atenção aqui. Nós vamos fazer uma exegese rapidinho. E aí eu quero a atenção de vocês. Nós falamos aqui que a exegese e a hermenêutica em ação, em primeiro lugar. Segundo lugar, a exegese a gente vai em busca do sentido original do texto, tá? Porque o texto não pode significar o que nunca significou. Terceiro lugar, para fazer uma boa exegese, nós precisamos fazer uma pergunta sobre o texto. Então, notem, aqui nós estamos, se você quiser. Antes deixa eu apresentar a estrutura. Está vendo aqui o que é uma Bíblia interlinear? Aqui está a palavra grega, aqui está a palavra em português. O comentário a Bíblia interlinear, você tem o grego, o português, palavra por palavra, está vendo? Isto é terreno, tá? Então você vai vendo a tradução da palavra e se familiarizando com a palavra. Mas tem um detalhe, não é só isso. Do lado direito, tá vendo? NTLH, tradução livre. E do outro lado você tem a equivalência formal. É porque aqui não aparece o outro lado. Mas então você veja, tem o texto no grego, tem a tradução palavra por palavra, equivalência formal. De um lado tradução livre e do outro a equivalência dinâmica. Então você tem as estratégias de tradução e o texto original, um próximo do outro. Ok? Então, você não precisa saber grego. Eu leio aqui por baixo. Está vendo? Pois está escrito. Está vendo? Pois está escrito. E aí você vai lendo. Mas aí quando você vê uma palavra importante, você olha para essa palavra, você sublinha essa palavra, faz um círculo nela, vai para o dicionário, para o léxico e vai tentar entender o que é essa palavra. Embora tenha tradução aqui, você percebe que essa palavra é uma palavra-chave do texto, então você vai ver quais as possibilidades dessa palavra. Ok? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É muito maravilhoso, você vai gostar. Olha, gente, quando a gente estiver estudando o contexto, peguem isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para a gente ir lá para o texto e fazer uma exegese. Essas estratégias, elas têm impacto direto no dia a dia. Eu disse aqui, se não me engano, acho que foi na aula inaugural. Eu disse, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Alguém lembra disso aqui? Ele, ela. A maioria das pessoas trabalham precioso como sendo prazeroso, não é isso? Só que o texto está dizendo o contrário. Não é prazeroso, é caro, é doloroso. Por quê? Porque Davi está tratando no texto sobre o livramento que Deus deu. E o que é que ele está dizendo? Deus me deu livramento porque é muito doloroso ver um santo partir. Mas as pessoas vão lá, olham para o texto e chegam a uma conclusão absolutamente diferente do que o texto está dizendo. Exegese, exatamente. É levar para o texto e não tirar do texto. Muito obrigado. Entendeu isso aqui? Então, notem, a hermenêutica ela tem desdobramentos práticos na nossa vida. Quem aqui já ouviu falar que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer? Você já sabe, né? Então não precisa dizer aqui. Todo mundo sabe? Qual é a explicação? Quem foi que disse aqui? Eu não vou falar muito Já isso? Não, o professor Agostinho que falou. O que esse texto quer dizer? O crocodilo. E por que a tristeza salta de prazer na presença do Leviatã? Por quê? Vocês vão aprender um pouco sobre isso no contexto literário. Notem, ali é uma linguagem poética, porque o livro de Jó é um livro poético. Ali é uma construção literária, e a ideia é falar que essa figura mitológica, Leviatã, era tão feio, e aí, poeticamente, dizer que a tristeza salta de prazer é como se a tristeza tivesse encontrado alguma coisa pior do que ela. Então quer dizer, o cara pega e atribui isso a Deus. Nada a ver, cara.
É complicado, né? Então vamos lá. Por favor, abra as suas Bíblias em Atos 2. Aqui, vamos lá, vamos fazer uma exegese aqui rápido. Atos 2. Atos 2, por favor. Vamos fazer uma exegese aqui. Eita! Vai ser muito bom, muito bom. Quando a gente estuda grego, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, outro dia eu estava lendo na igreja, eu sou o alfa e o ômega. Depois minha esposa me corrigiu que eu falei ômega. Porque a expressão mais próxima do grego, se falava no Novo Testamento, não é ômega, é omega. Então, até com isso você precisa tomar um certo cuidado, porque você falou omega, fica parecendo que você falou uma coisa que é absolutamente irrazoável. Então, alfa e ômega. Mas a ômega é aportuguesar o termo. Não está errado. Mas a expressão no original é ômega. A mesma coisa é o grego. Qual foi o tipo de grego que o Novo Testamento foi escrito? Qual foi o tipo de grego que o Novo Testamento foi escrito? Koine. Não é assim que é? Isso também é portuguesamento. A pronúncia correta é kini. Grego kini. Ok? Mas aí, se eu estiver falando para um ambiente mais amplo aqui, eu tenho a oportunidade de explicar. Então eu vou falar o grego koine. Mas se você está num ambiente onde as pessoas têm um conhecimento de grego e você sente liberdade para usar a pronúncia que mais se aproxima da pronúncia que se falava naquele momento, você pode falar kini, porque é o correto. Então, Atos 2, todo mundo abriu aí? Então veja, a exegese é a hermenêutica em ação, certo? Então pronto, a gente vai para o texto sagrado e a gente sempre tem no texto sagrado, olha isso, a gente sempre tem no texto sagrado uma questão. Nós queremos entender o que o texto significou, porque o texto não pode significar o que nunca significou. E qual é o nosso problema aqui em Atos 2? Aí eu vou colocar uma questão e a gente vai fazer uma exegese, ok? Qual é o nosso problema aqui em Atos 2? Qual a natureza das línguas que se falou em Atos 2? Os tradicionais dizem, presbiterianos, batistas, metodistas, dizem que os assembleanos são um bando de tonto que fica falando coisas absolutamente irrazoáveis no culto, e que o que se falou em Atos 2 foram idiomas humanos estrangeiros. Fale. Eu li um livro de um pastor da Igreja Batista Bíblica, que o nome do livro era Línguas Estranhas, Línguas Infernais. Pois é, tem um grupo de jovens que se afastou da Assembleia de Deus e foi congregar na igreja presbiteriana depois de ter lido o livro de John MacArthur, Fogo Estranho. A tese deles é essa, que nós somos um povo totalmente abestalhado, todo mundo sem cultura, sem entendimento. Claro, tem muita gente lá que respeita a gente, não é isso. Eu estou falando na tese aqui, não tenho nada contra os meus irmãos. Com relação a esse tema, sobretudo nos cursos de teologia tradicionais, eles malham muito pentecostal, não é? Os caras nem sabem, estão lá falando balá no templo, e o que se falou lá em Atos 2 não tem nada a ver com isso. Então a gente vai fazer uma exegese hoje para tentar entender o que eram, não é o que eram, porque o texto não pode significar o quê? Porque nunca significou. Aí tem que buscar lá. O que eram aquelas línguas? Qual a natureza daquilo? E aí a gente vai fazer uma exegese de Atos 2 e do livro de Atos de forma mais ampla. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é importante. Nós vamos usar uma estratégia de exegese. Na segunda aula nós usaremos outra estratégia de exegese, não mais nesse texto, de outro. O que eu quero demonstrar ao longo do tempo é o seguinte, que a gente vai usar uma estratégia e talvez resolva esse problema.
Mas não significa que todo caso a gente vai usar a mesma estratégia e vai conseguir alcançar o sentido original. Porque se fosse assim, imagina, não tinha nem necessidade de estudar. Uma estratégia, a exegese é sempre uma estratégia, não é assim. Então, às vezes a gente recorre a contexto, outras vezes a gente recorre a um tipo de contexto específico. Vai ter uma hora que a gente vai falar só sobre contexto literário, imediato, histórico, tá? A gente vai ver outras formas de fazer exegese. Então, quando a gente vai fazer uma exegese, depois de ter terminado as aulas, geralmente a gente usa mais do que uma estratégia. Foi claro aí? Porque qual é a impressão do aluno que sai da primeira aula de hermenêutica? Ele sai empolgado com a estratégia que a gente vai utilizar aqui agora, e ele sai com a impressão de que isso dá conta. Toda vez que ele for fazer uma exegese, ele acha que vai aplicar esse método e ele vai resolver a questão, ele vai alcançar o sentido original. E não é verdade. Essa estratégia que a gente vai utilizar cabe muito bem nesse caso, para responder a esse problema. A gente consegue alcançar, a gente não consegue resolver o problema, mas a gente consegue alcançar um sentido, digamos assim, original da natureza dessas línguas. A gente consegue alguma coisa nessa direção. Mas semana que vem, quando a gente estiver utilizando outro texto bíblico, vocês vão ver que a gente vai aplicar essa mesma estratégia, mas não vai resolver. Aí a gente vai ter necessidade de usar outra estratégia para completar, e aí a gente consegue resolver. Aí no terceiro é a mesma coisa, já vem uma terceira estratégia, até que a gente se dê conta de que a hermenêutica é isso. Ela oferece uma série de estratégias, uma série de ferramentas, e a gente é tipo assim, você já viu o médico fazendo uma cirurgia? Aí tem lá a equipe lá, eu não sei como é que chama, mas é uma equipe que lida com aqueles materiais, né? Instrumentistas, alguém falou. Instrumentadores cirúrgicos. Aí ele vinha, ele olha lá o paciente, ele pegou um bisturi, hoje é elétrico o bisturi, né? O laser, aí tchum. Aí ele vem, aí ele percebe que precisa de, sei lá, alguma coisa assim para pegar. Aí ele vai e pega lá. Então hermenêutica e exegese é essa relação. Você é o médico, a hermenêutica é essas ferramentas, e a exegese é toda vez que você chega no paciente. Não estou comparando mal a Bíblia com o paciente, não, é só ilustração. Né? A Bíblia não é um paciente doente, não. Mas a ideia é a seguinte: você vem na hermenêutica e seleciona o melhor instrumento para a exegese naquele caso concreto. Então, se o médico está operando o pescoço de alguém, ele vai usar um tipo de instrumento, se opera outro tipo, não é isso? Então, a hermenêutica é aqui, ó, uma série de instrumentos à sua disposição. Você é quem vai fazer a exegese, então você vai lançar a mão do instrumento mais adequado para aquela ocasião. Eu fui claro aí? Deu para entender todo mundo? Beleza, então vamos avançar. Então pronto, qual é a natureza das línguas que se falou em Atos 2? Essa é a nossa questão. Eram idiomas humanos ou uma língua espiritual? Quem falou língua espiritual? Mas o senhor não fez nem exegese ainda, já chegou à conclusão? Isso se chama exegese, cuidado. Eu concordo com o senhor, mas a gente tem que fazer exegese. Esse é o problema. Nada de paixão. É claro que somos pentecostais e a gente vai defender até o fim que as línguas são espirituais, mas a questão a exegese precisa demonstrar isso. Então, se você chegar para um presbiteriano aqui e dizer, não, são línguas espirituais, ele vai tentar te mostrar na Bíblia que não é. E você não vai dizer, eu sinto, eu vejo, e não vai resolver a questão. Não é assim. Quer dizer, eu estou tentando dizer que a gente precisa ir para o texto com seriedade e sem paixão e trazer o texto que o texto está comunicando e não levar para o texto as nossas paixões e as nossas defesas. Não, porque aí não é texto, o título é bem depois, foi colocada para facilitar a nossa compreensão. Não é? O título não tem nada a ver com o texto sagrado. Agora, gente, eu queria dizer uma coisa antes de avançar. Nós vamos fazer essa exegese e terminar. Agora eu queria falar uma coisa. Todo mundo está me ouvindo aí? Todo mundo? Preste atenção aqui. Eu vou falar uma coisa que é muito séria e vou para o texto e a gente termina. Mas muito sério.
Hermenêutica exige da gente disposição esclarecida e honestidade. E vou dar um exemplo que eu dou em toda a turma. Honestidade. Hermenêutica nos desafia a honestidade intelectual e a abrir o nosso coração para Deus e para as suas verdades. Hermenêutica, ela é um soco, desculpe a forte expressão, no nosso estômago, na medida em que ela nos convida, a honestidade nos confronta muitas vezes naquilo que a gente gostaria que a Bíblia falasse, mas a Bíblia fala o contrário. Vou te dar um exemplo. Você chega num ambiente que tem divorciados na igreja, eles tendem, eu não conheço ninguém divorciado aqui, pelo amor de Deus, então estou falando preste atenção, eles tendem a querer uma estratégia hermenêutica diferente para interpretar textos para caber a situação dele. É isso que eu estou dizendo. Hermenêutica é um murro no estômago, que muitas vezes a gente vai para o texto e percebe que Deus está falando exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria que ele estivesse falando. Exatamente. Vou dar um outro exemplo aqui também. Uma das doutrinas mais atacadas hoje é o dízimo. Então, vamos lá. Alguém me disse outro dia que o dízimo não está no Novo Testamento. Aí eu disse assim, mas varão, Mateus 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da lã, do coentro e do cominho, e omite o mais importante da fé, juízo, fé e misericórdia. Jesus diz: deveis fazer estas, e conjunção aditiva, não omitir aquelas. Algumas versões, e aquelas. Mandamento. Aí ele disse: não, mas aí foi antes da ressurreição. Aí está na lei. Aí eu disse: meu irmão, olha o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que Jesus diz, ele usa o verbo vocês devem. Ele não disse eu recomendo que vocês façam. Ele usou o verbo vocês devem. Mandamento. Você está dizendo que Jesus empregou esse verbo, mas que não diz respeito a gente que está na lei, não é isso? Aí ele disse: tá bom, respira fundo aí agora. Aí ele disse assim: suponhamos, meu irmão, que se sua mulher te traia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí ele já foi ficando abrindo o olho assim, né? Olha que esse cara quer chegar. Eu disse: pastor quer chegar, esse irmão, sei lá, ele quer chegar. Aí eu disse: suponhamos. E aí você perdoa uma vez, daqui a pouco ela faz de novo, perdoa outra vez, ela faz de novo, perdoa outra vez, faz de novo. Aí ele começou a abrir o olho e disse assim: e aí, você tem que ficar casado com ela para sempre, né? Ele disse: não. Mateus 19 diz: aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, comete adultério. Ele disse: se não sendo, é a exceção. Sendo, pode. Eu disse: só que tem um problema. É que na sua hermenêutica, antes da ressurreição é lei. Eu disse: quer dizer então que Mateus 23 é lei, Mateus 19 é graça? Ele abriu o olho e disse: você sabe qual é o problema de fazer hermenêutica convenientemente? É que você explode uma coisa que te agrada, mas junto com ela você explode uma série de coisas que te desagradam. Porque se 23, o deveis ali não te alcança, 19 muito menos, porque não é verbo. Jesus não colocou como verbo ali. Olha, aquele que repudia sua mulher não sendo por causa do Cristo, não tem verbo. Ele não diz deveis repudiá-la. Observe, a força do 23 é muito maior, porque ele coloca o verbo. Aí a pessoa ficou assim, e eu disse: está vendo? Hermenêutica é um soco no estômago e um convite à honestidade. Outra coisa, mas não é muito claro no Novo Testamento. Eu disse, por exemplo, você pode esculhambar o nome de Deus? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu disse: me mostra no Novo Testamento uma menção desse versículo. Se você me apresentar uma vez essa menção, eu dou razão a você. Aí ele parou. Eu disse: você não pode exigir uma coisa de um tema e exigir outra coisa de outro tema. Você notou? O sujeito, ele exige demais em relação ao dízimo. Aí precisa ter 1000 passagens bíblicas, mas outro qualquer tema, ainda que não tenha nenhuma passagem bíblica, ele considera mandamento para graça.
Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus não aparece uma só vez no Novo Testamento. O dízimo aparece diversas vezes. Mateus 23, aparece na carta aos Hebreus, aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Então, são várias menções sobre esse tema, mas ele ainda continua exigindo mais. Eu disse, o problema de adotar uma hermenêutica de conveniência é que quando você se agradar do tema, você está acabado, porque você estabeleceu uma regra muito alta. Então, nada vai passar por essa régua e Deus vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar coerência. Porque se você acha que Mateus 23 não é Novo Testamento, você não pode achar Mateus 19 Novo Testamento também. Então, se porventura acontece uma tragédia dessa na sua vida, você está condenado a viver debaixo dessa escravidão, porque você estabeleceu um critério maior do que o próprio Deus estabeleceu. Ficou claro isso aí? Todo mundo ficou em silêncio aí, ficou preocupado agora. Exatamente. Eu estou tocando nesse ponto porque eu sei, é a doutrina mais atacada. É a mesma coisa a confissão. Hoje ninguém confessa mais, é criar uma doutrina paralela. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, mostrar que é confissão bíblica. Se tiver um tempinho, me cobrem isso. Porque muita gente na internet falando bobagem. Aí tem gente que tem um amigo de pecado e fica contando a vida para ele. Dois esculhambados, né? Aí o esculhambado A fala da vida para o esculhambado B, o esculhambado B para o... Aí eu confessei, porque a Bíblia não manda conversar, pastor. Não, isso não é confissão, não. Isso aí é cumplicidade. É o clube dos esculhambados. É verdade. Sim. O cara está lá e diz, eu menti, o outro ontem eu adulterei. Aí no outro dia ele diz, eu roubei. O outro diz, rapaz, eu roubei mais do que você ontem também. Isso não é confissão, não. Virou sindicato, né, professor? Exatamente, é o sindicato dos esculhambados. Eu acho que eu estou um pouco. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, responder exegese, a gente termina. Vamos lá, Atos 2:3. Está todo mundo parado? Está todo mundo aí com o texto aberto? Atos 2:3. Todo mundo? Estou vendo aí. Vamos ler, Atos 2:3. 1, 2, 3 e já. E foram vistas por eles línguas batidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Preste atenção, no original, línguas aqui em Atos 2:3 é glossai. Está vendo aqui? Isso aqui é transliteração. Na próxima aula você diz. Na próxima aula não, deixa eu explicar. Transliterar, os dicionários geralmente trabalham com palavras transliteradas. O que é transliterar? É você pegar uma expressão grega, tá vendo? E atribuir uma correspondente em português. Ou seja, quando você translitera, você diz que essa letra grega, aqui é o ômicron, tem valor de O, ou tem som de O. Se eu botasse só isso aqui, e pedisse para vocês pronunciar, ia ficar complicado. Mas quando eu coloco aqui, isso tem som de G, isso tem som de L, isso tem som de O, isso tem som de S, de A e de I. Isso aqui é iota, né? Então quer dizer, aí você consegue pronunciar. Isso se chama transliterar, não é traduzir. É você pegar uma palavra, uma vogal, uma consoante lá do grego e dizer assim, essa consoante tem som de A, tem som de G, ou como a gente diz aqui na Bahia, som de Q. Entendeu? Aí você consegue pronunciar. Então vamos lá. Olha só, e foram vistas repartidas por eles línguas. Línguas aqui é o quê? Glossai. Então, para simplificar, fale glossa. Línguas aqui é o quê? Glossa. É aquilo que a gente chama de glossolalia. Glossa é língua, lália é fala, né? Fala da língua, glossolalia. Preste atenção, vai dar certo, mano. Não me olha assim não, pelo amor de Deus. Vai dar certo, irmão. O irmão tá me olhando assim, parecendo, meu Deus. Falou que ia dar uma mão na mente. Atos 2:4. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 e já. E todos foram cheios do Espírito
Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Que fala, línguas aqui é o quê? Glossais porque é plural, né? Línguas, não língua, mas é glossa também, né? Vem da palavra glossa, língua. Glossa, repita comigo, glossa. Glossa. Pronto, vamos lá, vamos ver, vou passar aqui. Atos 2:6. Todo mundo, 1, 2, 3 e já. E quando aquele surdo morreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Língua aqui é dialecto. Dialecto ou dialeto. Repita comigo. Língua aqui é o quê? Dialeto. Atos 2:8. Vamos lá, todo mundo? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Língua aqui é dialeto. Língua aqui é o quê? Dialeto. Atos 2:11 é a única exceção, depois eu explico. Quer dizer, se der tempo ou se não, a gente pode retomar na próxima aula. Atos 2:26. Vamos lá. Não, Atos 2:26. É isso mesmo. Todo mundo. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Língua aqui é o quê? Glossa. Atos 10:46. Porque os ouviam falar Todo línguas. mundo, Atos 10:46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Línguas aqui é o quê? Glossa. Glossa. Vamos lá, está terminando, Atos 19:6. Todo mundo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Línguas aqui é o quê? Glossa. Agora vamos para Atos 21:40. Todo mundo. Havendo-lhe permitido, Todo mundo, 1, 2, 3 já. e havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Falou em língua hebraica. Língua hebraica aqui é o quê? Dialeto. Língua hebraica aqui é o quê? Dialeto. Atos 22:2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, agora 26:14. E Caindo nós por terra, todos nós, vamos lá. 1, 2, 3 e já. e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. A língua hebraica aqui é o quê? Dialeto. Ponto. Então nós já estamos. Já? Então qual é o que a gente está tentando demonstrar aqui com essa exegese? Eu queria dizer qual a estratégia que a gente utilizou aqui. Qual foi a estratégia que a gente utilizou aqui? O quê? Não, qual foi a estratégia que a gente utilizou aqui? De analisar. Observe, se o problema é a natureza das línguas, nós estávamos analisando os termos do original utilizado pelo autor bíblico, que é traduzido por língua. Certo? Então nós usamos essa estratégia, é uma estratégia hermenêutica, fizemos uma exegese, porque exegese é hermenêutica em ação. Toda vez que a gente vai para o texto, estamos fazendo a exegese, e a estratégia que a gente utilizou nesse caso foi considerar um termo ou uns termos no originais que são traduzidos por língua. E qual foi a conclusão que a gente chegou a utilizar essa estratégia hermenêutica na exegese que acabamos de fazer?
Glossa e dialeto, sim, um exemplo tem duas expressões. A primeira conclusão, se a gente estivesse fazendo uma exegese técnica do papel, a gente tinha colocado lá. Descobrimos que Lucas, o autor bíblico, usa duas expressões distintas, diferentes, que são traduzidas como língua. Não é isso? A expressão são dialeto e glossa. E qual é a outra conclusão? Isso aí tá. A gente já descobriu que tem dois termos lá. Mas o que, é que a gente entende mais dessa exegese? Sim. Vamos lá. Alguém? Que mais? A gente viu dois termos. O quê? O que é que isso significa? Veja qual é o nosso problema. A gente está tentando entender a natureza das línguas. Se são idiomas humanos ou idioma espiritual. Porque no dialeto a pessoa fala normal, fala a nossa língua. A língua humana. Já no glossa, a pessoa está falando em línguas, que é a natureza do Pronto, exatamente. Aqui, ele está dizendo que o autor bíblico usa esses termos para indicar situações diferentes. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda vez que há uma manifestação do Espírito, e pôs a mão, e foi cheio do Espírito Santo, e profetizou e falou em línguas, aí nesse caso o autor bíblico usa o termo glossa. Mas quando as pessoas que estão ouvindo dizem, eu estou ouvindo no meu próprio idioma, hebraico, português, mandarim, aí o autor bíblico nesse caso, por se tratar de uma língua que é, ou de um idioma humano, ele usa um outro termo que é. Então vocês estão me dizendo que possivelmente, propositalmente, Lucas, que era um homem versado em grego, o melhor grego é o de Lucas, ele usa dois termos distintos que são traduzidos como língua, mas nos casos em que essa linguagem é resultado da ação do Espírito Santo, ele usa glossa, e nos casos em que o sujeito está falando um idioma claramente identificado como o hebraico, como o português, aí ele usa dialeto. É isso mesmo? Parabéns, uma salva de palmas para a turma. Meu irmão, uma salva de palmas, você vai correr. Então, veja, olha só. Então, a exceção dessa regra aqui é Atos 2:11. Se der tempo na próxima aula a gente fala. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha só, uma estratégia simples de apenas considerar o termo original, nós percebemos que o autor bíblico possivelmente, não é que a gente já resolve a questão, matou a charada, mas nós encontramos indícios fortes de que o autor bíblico está mandando um recado. Sim ou não? Glossa e dialeto, ele está querendo fazer distinção entre uma língua e outra possivelmente. Então, notem que do ponto de vista exegético, é mais fácil acreditar nas línguas como sendo o resultado da ação do Espírito Santo e de um tipo de idioma que não se compreende, do que acreditar que as línguas eram idiomas humanos apenas. Glossa língua. Língua, o membro do corpo. Possivelmente Lucas vai. É por isso que a gente no português tem um glossário. Glossa é língua. Veja bem, só para terminar aqui, preste atenção, ouçam isso. A estratégia que a gente utilizou foi essa, mas é claro que para resolver essa questão a gente tem que usar contexto, a gente tem que usar outras estratégias para completar e para provar que as línguas são idiomas espirituais. Mas só essa estratégia que a gente utilizou, já vocês percebem que já deixa a gente na cara do gol, como diz o outro. Uma coisa importante, essa pergunta que ela fez foi importante, só respondo ela para a gente finalizar. Muitos tradicionais, quando a gente argumenta o que eu acabei de argumentar aqui, essa exegese que a gente acabou de fazer, diz assim, mas glossa era um termo usado naquela época para se referir a outras coisas que não idioma espiritual.
Aí você diz, é claro. Pense comigo. Você diz, é claro. E quando Lucas aconteceu Atos 2, Lucas não criou um termo. Se Atos 2 fosse aqui agora, e a gente saísse para descrever o que aconteceu, a gente ia criar um termo ou a gente ia usar um termo que a gente já conhece para tentar descrever? Entendeu? Então esse argumento de dizer que o termo em outro momento aparece para designar outra coisa não faz sentido. É claro, Lucas não era extraterrestre, Lucas não era idiota. Ele queria expressar o que aconteceu. Então ele vai lançar mão de termos que já se conhecia. Porque se você cria, observe, se Atos 12 fosse aqui agora, e eu crio um termo do nada, ninguém lá fora vai entender o que aconteceu. Eu tenho que usar um termo aqui, para quando eu escrever as pessoas entendam que eu estou falando, que vocês falaram um tipo de linguagem que não se compreendia, e que, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam aqui ao redor, ouviam cada um no seu próprio idioma. Pastor, o Atos 2, 8, 9, está falando ali de barco. Isso é o argumento do contexto. Por isso, os tradicionais usam bastante isso para agora, desqualificar. 19 e 6, não tinha nenhum desses estrangeiros e ele falava em línguas. Na casa de Cornélio. Estava só ele na mesma língua. Meu irmão, o senhor é casado? Vai chegar lá e diz à sua esposa para te dar um beijo. Eu ia mandar o Aranha lá dar um abraço, mas não percebi ninguém. Estou brincando. Irmãos, olha só, é brincadeira. Esse é o argumento do contexto, mas a gente não vai entrar nessa estratégia, mas é verdade. É um problema para os tradicionais quando eles dizem assim que em Atos, Lucas está tratando de idioma humano, porque em Atos 2, 4 você tinha um estrangeiro para confirmar. Eu estou ouvindo na minha própria língua. Em 19 não tinha. Então como é que eles sabiam que era idioma humano? Não tinha como saber, então portanto não era. Mas aí é o argumento do contexto. A gente vai chegar na parte do contexto depois. Hoje nós utilizamos a estratégia de olhar os termos no original. O varão ali está cansado, dormindo, né? É isso aí. Mas alguma dúvida? Vamos encerrar agora. Ficou claro? Pode cobrar isso em prova, está todo mundo fera, glossa, dialeto, está todo mundo falando em línguas aqui, todo mundo grego, meu Deus, que coisa boa. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a sua casa. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai redundar em bênção para a sua vida. Vou passar uma tarefa aqui rápido. Eu vou colocar mais tarde no grupo de WhatsApp um sermão de John Wesley intitulado A Perfeição Cristã. Quem lê esse sermão até o último dia de aula terá 2 pontos. Como é que eu vou saber que você leu? Não, você vai dizer eu li. Se você disser eu li, você já ganha 2 pontos. Mas pastor, e se alguém disser que eu leio e não leio? Ganha ponto aqui, mas ganhou ponto aqui, mas perdeu ponto lá em cima. Então eu não tenho problema nenhum. Eu vou ficar 2 pontos. Por que eu quero que vocês leiam? Porque John Wesley é uma sumidade. Vá por mim. Não tem teólogo da altura de John Wesley que eu conheço. Ele foi muito maior, muito mais profundo do que Calvino e do que Lutero. É o sermão. Um sermão. Mas o sermão dele deve ter umas 20 páginas. Um sermão pregado na capela de Westminster, se não me engano. Um sermão. Não tem problema. Gente, para terminar, pelo amor de Deus. Ó, por que na aula de hermenêutica, aqui, falta 1 minuto para terminar. Por que na aula de hermenêutica eu estou passando a leitura de um sermão? Você pode pensar, será próprio da aula de homilética? Não. Porque no sermão de John Wesley, o escrito, não é? Você vai notar como ele lida com o texto bíblico. E lembra que a hermenêutica é lidar com o texto bíblico, interpretar? Então você vai notar. E por que o sermão Perfeição Cristã? Porque é o sermão mais controverso de Wesley.
Wesley desenvolveu a partir desse sermão uma doutrina chamada por perfeição cristã, que a maioria dos históricos e protestantes discordam de Wesley. E boa parte da Assembleia de Deus concorda com Wesley, porque nós viemos de uma tradição wesleyana. Mas a questão não é se você vai concordar ou discordar da perfeição cristã. A tese de Wesley é possível ser perfeito antes do arrebatamento. E ele vai tentar provar isso biblicamente. Mas o mérito não é você analisar a perfeição cristã. O que eu quero que você olhe no sermão é com um olhar de um hermeneuta. Como é que ele lida com o texto? Ele vai citar o texto, ele vai considerar o original, ele vai olhar o contexto. Então vê como Wesley dá esse tratamento, como ele está fazendo um tratamento carinhoso com o texto. É o que eu quero que você olhe, é o que eu quero que você veja. Como esse homem que é considerado o 13º apóstolo, é um cara extraordinário. Na próxima aula me cobra para falar um pouco sobre ele, como ele lidava com o texto bíblico. Você vai ver que falta muito para ele chegar nesse nível, mas muito mesmo. Mas graças a Deus que falta, a gente reconhece que falta e a gente vai em busca, né? E se a gente não chegar, pelo menos a gente chega em algum lugar. O problema é a gente não ter referência nenhuma e ficar parado, não é verdade? Vamos ficar em pé, vamos para casa.